Queridos irmãos e irmãs, comentando a liturgia do 34º domingo do tempo comum. O 34º domingo do tempo comum é celebrado como a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Encerramos com a liturgia de Cristo Rei, o ano litúrgico. No próximo final de semana já vamos estar celebrando o primeiro domingo do Advento, um novo ano litúrgico que se inicia, um ano litúrgico B. Se você não é inscrito nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações de publicações de novas homilias, solenidades e dominicais. Os textos apresentados para reflexão pela leitura do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo de 11 a 12, depois de 15 a 17. O salmo responsorial é o salmo 22, como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, depois de 26 a 28. O Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. A liturgia nos acompanha durante todo o ano litúrgico, procurando nos ensinar que a maior das nossas preocupações deve ser chegar no céu um dia. Desde quando nós nascemos, as nossas vidas devem ser direcionadas para esta intenção, porque chegar no céu é a maior de todas as vitórias do ser humano. Desde quando iniciamos nossa vida, o tomar mamadeira, o brincar, ir para a escola, vir o tempo de namoro, o casamento, depois os filhos que virão, os netos que virão, toda esta jornada do ser humano deve estar voltada para um dia chegar ao céu. E nesta jornada, nós passamos necessariamente por algumas situações que precisamos refletir na liturgia de hoje. A primeira realidade nesta reflexão é que nós precisamos passar pela experiência de ovelhas. Ovelhas do bom pastor Jesus Cristo, que nos conduzirá durante toda a nossa caminhada. Em cada fase das nossas vidas, até chegarmos ao reino dos céus, onde encontraremos Jesus, o Rei do Universo, que nós celebramos hoje. Minha leitura, através do profeta Ezequiel, nos ensina que quando nós procuramos neste mundo pastores que nos conduzam, no entanto, esses pastores são infiéis, só se preocupa com tomar o leite das ovelhas, com a lã, com a carne das ovelhas, o Senhor, Ele mesmo virá cuidar de cada um de nós. Mas temos que refletir se de fato nós temos tido atitudes de ovelhas. Porque o Senhor é pastor de ovelhas, não de lobo.
quando somos perseguidos neste mundo, quando somos ultrajados, quando somos explorados, nós não devemos revidar, mas pedirmos e colocarmos tudo nas mãos do bom pastor Jesus, para que ele cuide de nós. No entanto, nós sabemos que muitos agem como lobos, embora dizem que são ovelhas do bom pastor Jesus Cristo. Quando nós sofremos qualquer situação de contrariedade e queremos nos vingar, nós não temos sido o que deveríamos ser, ovelhas. E o bom pastor não é pastor de lobos. E muitas vezes, quando queremos nos vingar, as nossas atitudes são atitudes de lobos. E Deus não nos pode proteger. Somente quando nós confiamos como ovelhas e nos colocamos em suas mãos. A segunda realidade é exatamente o tema da solenidade de Cristo, Rei do Universo. Jesus é o Rei que deve ser obedecido, amado, respeitado. Quando nós temos uma imagem em algum filme ou na história da monarquia, nós vimos ali que todos os súditos deveriam reverenciar, respeitar, obedecer ao monarca, ao rei. Aqueles que desobedeciam ou sofriam algum castigo, ou dependendo do tipo de desobediência, poderia até perderem a vida. Adão, ele desobedeceu à vontade daquele que lhe havia criado. E nesta desobediência, vai dizer a segunda leitura, por um só homem entrou o pecado, entrou a morte, mas em Jesus Cristo, um único homem, o Rei do Universo, foi dado a vida para todos os seres humanos que se abrirem a esta nova realidade de resgate da humanidade que outrora na desobediência de Adão se perdera. Nesta situação, precisamos refletir em nossas próprias vidas. Se nós estamos desobedecendo, estamos sendo rebeldes ao mandato do rei, nós poderemos sofrer castigos ou até mesmo perder a vida. É claro, aquilo que a liturgia de hoje nos apresenta no Evangelho, a misericórdia é dada por esse Rei do Universo, Jesus Cristo, quando também nós nos tornamos ou praticamos a misericórdia para com os nossos irmãos. E o Evangelho é muito claro na parábola, dizendo, nos ensinando que de tudo que nós fizermos nesta jornada, que é a nossa vida, desde quando nós nascemos até a nossa morte, o que terá peso maior é a misericórdia que
tivermos com nossos irmãos mais sofredores. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estava na prisão e me visitastes. Estas são as obras de misericórdia que nós precisamos praticar para um dia nós irmos morar eternamente com este Rei do Universo. Agora, nesta parábola das ovelhas que serão colocadas à direita e dos cabritos que irão ser colocados à esquerda, nos ensina que só na prática da misericórdia para com os pequeninos, e a parábola deixa muito claro que esses pequeninos é a figura do próprio Jesus, Rei do Universo. Aí podemos nos questionarmos: quando foi que eu te vi com fome, com sede, nu, na prisão, doente, e não te acolhi? Todas as vezes que encontraste com um desses pequeninos e não lhe desses acolhida, não desses aquilo que seria o básico para as suas vidas, foi a mim que encontraste e não me acolhestes. Talvez a resposta àqueles que questionam quando foi que nós te vimos e recebe a resposta, seja a resposta, a palavra mais dura da palavra de Deus, da Bíblia, que ninguém deve desejar ouvir quando estiver diante do julgamento de Deus. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque não me reconhecestes nos pobres, nos doentes, nos injustamente condenados. Por isso, para que nós possamos entrar no céu, precisamos estar com 3 selos. O primeiro selo é o selo de ovelhas. E aí, esse selo é muito difícil de ser adquirido, já que se nós não nos colocarmos como ovelhas do bom pastor, existem milhões de falsos pastores nos oferecendo facilidade de pastos que não são nutritivos e muitas vezes estão envenenados. O segundo selo que nós precisamos ter no dia do julgamento é o selo de súdito. Súditos do bom pastor que se torna rei em nossas vidas e direciona a nossa vida para que nós possamos um dia entrar no seu reinado eterno e ali vivemos a felicidade plena, servindo com alegria aquele que reinou através de dar a sua vida para resgatar todos os seus súditos que havia se perdido porque deixou-se enganar pelo reinado falso
que este mundo apresenta através do inimigo do nosso grande Rei Jesus Cristo. E o terceiro selo é o selo da misericórdia. Ninguém entrará no reinado de Cristo se não portar em si o selo da misericórdia. E a misericórdia é praticada em favor dos nossos irmãos, já que Jesus praticou a misericórdia em favor de cada um daqueles que ele chamou a experiência de salvação. É claro que muitas vezes vamos constatar que, pelo mal que as pessoas fizeram, elas não merecem a misericórdia. Mas a misericórdia é exatamente isso: dar para o outro aquilo que ele não merece. E todos nós sabemos que nós não merecíamos a misericórdia de Deus. Se Ele nos concedeu misericórdia, é porque Ele nos amou, mesmo em nossa miséria, e quer nos oferecer o seu reino, para que nós possamos ali sermos acolhidos e, consequentemente, vemos a eternidade com Ele, no seu reinado, experimentando para sempre o seu amor salvador. Que Deus nos abençoe, celebrando hoje o último domingo do ano litúrgico, para que possamos iniciar o novo ano litúrgico, batido no próximo domingo, com toda a bênção e proteção que vem do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.